Hoje nós temos aí um papo muito bom, um papo que a gente já vem batendo aí já, essa é a 10ª parte desse estudo maravilhoso que estamos fazendo ali do enfrentamento que houve entre Paulo e Himeneu, registrado em sua 2ª carta ali a Timóteo, no capítulo 2, dos versos 17 ao 19. E ali vocês sabem que o preterismo ele é acusado de sermos nós da heresia de Himeneu, porque Himeneu naqueles dias já pregava que a ressurreição dos mortos já havia acontecido. E se a ressurreição dos mortos, que tem a ver com as 70 semanas de Daniel, logo então, Himeneu e Fileto cravaram que a nova aliança foi estabelecida plenamente na ressurreição de Jesus. E isso implicava, em certos aspectos, com a questão da tradição judaica em relação ao templo. E o templo estava de pé. Hoje, de fato, nós enxergamos que a ressurreição dos mortos do último dia foi no 1º século, no ano 70, com a derrubada do templo. E uma das provas mais concretas que temos é que o tema central da discussão entre Paulo e Himeneu não era a questão da natureza da ressurreição. Porque ambos, por ter sido ex-judeus, e com certeza já vimos aqui que Himeneu não era uma pessoa qualquer, uma pessoa eminente naqueles dias para estar tentando ali de alguma forma dissuadir os irmãos a também guardarem a lei com a graça. Então eles eram pessoas que eram eminentes, podemos dizer. Paulo era um fariseu e podemos também aqui dizer que Himeneu era um fariseu, ex-fariseu. Então eles tinham a mesma ideia de ressurreição dos mortos. Eles não divergiam da questão da natureza, e sim, que eles entendiam que a ressurreição dos mortos era um aspecto espiritual. Então a discordância deles estava na questão temporal. Himeneu cria que a ressurreição de Jesus responde à ressurreição dos mortos, dizendo que o reino de Deus entrou no mundo na ressurreição de Jesus. E por isso defendiam que a graça teria que ser misturada com a lei. Ponto este que defende de forma velada o cristianismo tradicional, não é verdade? Eles não misturam lei com graça. Ao jejuarem, o que eles estão fazendo? Chamando a lei de Moisés de volta. Quando eles dizimam, eles estão fazendo o quê? Chamando a lei de Moisés de volta. Quando eles guardam o sábado, chamando a lei de Moisés de volta. As questões da ablução com a água. Então, abençoado, se você não viu todas as 9 partes dessa poderosa mensagem, eu te convido a ver. Bom, abençoados, vamos nessa? Vamos nessa? Vem para a graça e para a escatologia da aliança que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Agora é a hora que a gente vai aqui desfrutar desse conhecimento. Irmãos, a Bíblia, quando nós a interpretamos, há algumas curiosidades. A gente que estuda a Bíblia sabe que existem algumas curiosidades nela. Uma dessas curiosidades, por exemplo, às vezes nós não encontramos certas palavras naquele texto que a gente está estudando, ou mesmo em um capítulo inteiro. Mas você, pelo teu entendimento, você sente que ela está ali. A palavra, ela está ali. Mas ela não aparece, explicitamente. O nome disto em teologia se chama análise implícita ou interpretação implícita, que é um método que busca significados ou ideias que estão subentendidas, tá? Então, irmãos, na 9ª parte dessa série que nós estamos apresentando a vocês, nós vimos as 70 semanas de Daniel, lá no capítulo 9, onde é o foco que nós estamos ali, dentro da discussão ainda de Himeneu e Fileto, com o apóstolo Paulo. Nós estamos ali nas 70 semanas. Então, a palavra ressurreição, ela não aparece explicitamente lá no Daniel capítulo 9. Porém, implicitamente, é isso, ela aparece. E é isso que eu vou provar para vocês hoje, tá legal? Vamos ler o texto em questão das 70 semanas de Daniel? Vamos lá, já está aqui preparado para vocês, tá aí. Disse o texto: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Logo aí a gente vê que se trata de um povo e se trata de uma cidade. Para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Irmãos, você consegue, nesse texto que você está vendo aí, você consegue enxergar a palavra ressurreição dos mortos nessa passagem? Não explicitamente, não tem essa palavra ressurreição, mas implicitamente você consegue enxergar. E todo o capítulo 9, se você for procurar de Daniel, não toca essa palavra. O que eu quero provar com isso é, atenção, primeiro lugar, a ressurreição dos mortos do último dia só tem a ver com Israel. Atenção, irmãos, a ressurreição dos mortos do último dia, em que seria vencida a segunda morte, em que se tiraria a questão do pecado no mundo, tem a ver com Israel e não com os cristãos do primeiro século.
Deu para você, irmão? Se eu fosse você, eu anotava isso. Tá? Então, isso aí não tem a ver nada com os irmãos do primeiro século, os cristãos, tá legal? Só isto, irmão, só este conhecimento já derruba um monte de sofismas fajutos que tem por aí. E em segundo lugar, atenção, não tem nada a ver, muito menos, com a ressurreição de Jesus. Então, esses são dois fatos determinantes para nós entendermos a finalidade da profecia das 70 semanas. Não tem nada a ver, tá? A não ser com Israel e nada a ver também com a ressurreição de Jesus. Isso eu falo porque alguns, né, acusam o preterismo de ser a heresia de Mineu. E outros que afirmam que a ressurreição dos mortos tem a ver, né, com os cristãos do primeiro século. Então são duas coisas totalmente distintas, tá legal? Então só isto é o mesmo que matar duas ideias com uma cacetada só. Então, no contexto histórico, que é o mais importante, Paulo, mais uma vez, está fazendo o que aqui? Defendendo o seu ministério contra as heresias de Mineu e sua insubmissão ao apóstolo Paulo. Porque Paulo foi colocado como cabeça. Paulo estava evidenciando a chamada também aos gentios. Para quê? Para se juntar agora ao novo de Deus, ao Israel espiritual. E também pelo fato de Mineu estar misturando graça com lei, gerando essa enorme confusão. Então, a partir de agora, eu quero tocar um ponto com vocês nessa mensagem, é que em Daniel capítulo 9, as bênçãos prometidas são os motivos que ligam à ressurreição. Vamos ver, abençoado, mais uma vez esse versículo? Mas não vou ler não, deixa eu botar aqui, que eu separei aqui uma versãozinha em letras maiúsculas, até para vocês entenderem e conseguirem identificar o que são essas promessas. Tá aí as promessas. Quais são? Nós vamos ver ali seis promessas. Primeiro, cessar a transgressão. Segundo, dar fim aos pecados. Terceiro, expiar a iniquidade. Quarto, trazer a justiça eterna. Quinto, selar a visão e a profecia. E o sexto, ungir o Santíssimo. Estão aí, irmãos, os 6 elementos. Porém, vamos focar apenas em 4, tá legal? Que já serão suficientes para provar que Daniel capítulo 9 é uma predição da ressurreição dos mortos. E com isso eu terei provado que a ressurreição já ocorreu no ano 70, né? Não adianta a gente alongar o tempo para os dias de hoje e muito menos achar que essa ressurreição dos mortos ocorreu antes do ano 70, com o fim do pecado, tudo isso aí que vocês estão vendo. Então, irmãos, não se pode estender o cumprimento dessas promessas de Daniel 9 além das 70 semanas, tá legal? Então, apesar das 70 semanas terem sido designadas para fazer expiação pelo pecado, algumas pessoas acreditam que a expiação real só aconteceria milhares de anos depois desse período, como, por exemplo, os nossos irmãos futuristas do cristianismo tradicional. Para mim, irmãos, isso vai contra o tempo determinado por Deus, que deveria se encerrar no fim dessas 70 semanas, ignorando por completo os parâmetros do tempo determinado. O que acontece aqui, irmãos? Cada semana de Daniel, vou falar rapidamente, não vou me aprofundar nisso não. Cada semana de Daniel, ela é composta de 70 semanas. Né? De 7 semanas, desculpa, de 7 anos. Então, você multiplicando 70 multiplicado por 7, vai bater 490 segundo a matemática. Então, você começa a contar a partir de que o rei Artaxerxes libera o povo de Deus que estava aprisionado na Babilônia para voltar a reconstruir seu templo. Então, a partir dali, começa essa contagem. Isso, inclusive, serve para o futurismo. Eles também contam isso. Então, o futurismo, como nós, vem contando ali o tempo. E aí, quando bate próximo do ano 490, eles deram um salto. Eles pegaram aquele tempo, 489 anos, e aí eles estão vivendo a última semana. O cristianismo tradicional. Sendo que isso, irmãos, é impossível imaginar dentro do compêndio bíblico. Aí eles colocam o quê? As credenciais. Aqui manda eu, acabou, e você não tem o direito de pensar. Né? E não argumenta com você. É o que eu quero e pronto. Então, irmãos, para mim isso vai contra o tempo determinado por Deus. Que o texto é muito claro. E existem também aqueles que pregam que a ressurreição dos mortos, a queda da lei, a queda do pecado, foi tirado do mundo quando Jesus ressuscita. Então, irmãos, a tradicional teologia do sistema religioso tentam entender as 70 semanas em 2000 anos, além da obra expiatória de Jesus. Eles referem ver isso como uma aplicação da expiação, em vez de uma realização completa. Então eles começam a fazer a aplicação e não a realização, por isso que eles não aceitam o ano 70. Ou seja, eles interpretam de forma subjetiva, como algo que ainda está em processo, em vez de enxergar como um cumprimento objetivo e definitivo da expiação. Agora, se você enxerga isto como um cumprimento objetivo e definitivo da expiação, como nós, você não vai precisar fazer malabarismos para explicar, por exemplo,
que as bênçãos de Deus em Daniel 9 aconteceram no primeiro século. Isso é menos absurdo do que imaginar que isso ainda vai ocorrer em mais de 2000 anos e em um texto que não cita, por exemplo, os que não são da casa de Israel, Israel da terra. Vocês estão percebendo? Deixa eu colocar de novo o texto até para a gente arejar mais a mente. Irmãos, é só observar no texto o verbo hebraico. A passagem fala claramente sobre a realização efetiva da reconciliação ou expiação. Irmãos, preste atenção. O fato é que Daniel, capítulo 9, fala de uma expiação objetiva, realizada durante a paixão de Jesus, durante Jesus na cruz, a ressurreição, passando pela perseguição da igreja, que é o corpo, atenção, de Cristo. Atenção que eu vou falar sobre isso, tá? E desemboca onde? No ano 70. Ou seja, na cruz, o que acontece? Jesus assume o papel de perdoador de pecados, retirando esse papel da lei de Moisés e cravando na cruz. E isso, irmãos, foi definitivo. Aqui, neste momento em que Jesus ressuscita, o que começa a cair? Começa a ruir o templo, simbolicamente. Por quê? Por exemplo, os sacrifícios dos animais foi abolido. Eles continuavam a praticar porque estava de pé o templo ainda, mas foi abolido. E agora o que aspergia o pecado era o sangue de Jesus derramado uma só vez. Ou seja, a partir da crucificação, o perdão estava em Cristo. E no ano 70, ele derrota de vez o pecado. Isso não é simbolismo, isso é real. Logo, se os futuristas acreditam que a 70ª semana ainda está no futuro, então, segundo eles, a expiação ainda não teria sido cumprida. Irmãos, se os eventos profetizados em Daniel capítulo 9, versículo 24, como a expiação pelos pecados, não aconteceram dentro das 70 semanas, não faria sentido a profecia mencionar esse período específico. Não tem, irmão. Se você imaginar que isso não acabou no ano 70 com a queda do templo, isso aí não tem valor nenhum. Vocês percebem, abençoados? Estão percebendo? Tem um tempo. É preciso fazer essa observação em qualquer interpretação de Daniel capítulo 9. Como vocês verão a seguir. Porém, é importante que vocês mantenham isso em foco, ok? Bom, tem um trecho aqui que é o que nós vamos dissecar. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Não consegui encontrar, mas eu vou falar aqui para vocês. É o seguinte, vamos examinar primeiro a parte A de Daniel capítulo 9, versículo 24, quando ele fala dar fim aos pecados, porque as 70 semanas daria fim aos pecados. A profecia diz isso, não é isso? Vamos ver de novo? Será que eu errei, irmão? Não errei não, né? Tá aqui, ó. Então, o primeiro tópico ali, cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, tá? Então nós vamos analisar isto a partir de agora. Irmãos, uma das evidências do texto das 70 semanas de Daniel indica acabar com o pecado, não é isso que nós vimos agora? Bom, o primeiro ponto a se observar no texto é que isto não pode estar relacionado com os dias de hoje. Não há sustentação bíblica para isto. O texto está se referindo claramente à cidade santa e seus moradores. Então é errado dizer que Israel completou totalmente a medida de seu pecado ao crucificar Cristo. Atenção. Atenção a essa palavrinha que eu coloquei agora. A medida de seu pecado. Porque tem uma medida aí do pecado de Israel. Então é errado dizer que Israel completou totalmente a medida do seu pecado ao crucificar Cristo. É aí onde os irmãos que estão pregando que a ressurreição de Jesus corresponde ao fim da velha aliança, é onde eles erram. Embora, irmãos, seja naturalmente tentador dizer isto. Enquanto Mateus capítulo 21, atenção, coloca a morte do filho como a gota d'água, porque isso está lá no Mateus capítulo 21. Jesus não morreu no capítulo 21. A história de Jesus continua. E lá no capítulo 23, Jesus acrescentou algumas informações adicionais que às vezes passa desapercebido. Então, abençoados, vocês ouviram aí? Porque nós não podemos ser simplistas nas interpretações. Porque tem texto, irmão, que é tentador para afirmarmos muitas coisas. Por exemplo, ouvireis de guerra e rumores de guerra. É quase que impossível tirar isso da mente da pessoa. Porém, não devemos ir pelas aparências. Temos que ter uma visão geral do que é a escatologia. Por isso, ignorar o Antigo Testamento é um erro muito grande. Atenção. Enquanto estava no templo e recontava a longa história de Israel de perseguir os justos, Jesus disse lá em Mateus capítulo 23, versículo 32, que é uma dessas nuances, tá, que eu vou falar para vocês agora. Diz ali, ó, completai então a medida da culpa dos vossos pais. Por isso que eu falei medida. Havia uma medida. Então Mateus capítulo 23, versículo 32, ele contraria Mateus capítulo 21.
se você não fizer atenção a isso que eu estou falando agora para você. Como eles finalmente iriam completar essa medida do pecado, não está no capítulo 21. Está onde, André? No versículo 34. Vamos ver onde impede de dizer que a ressurreição de Jesus, ela data como a entrada da nova aliança e o final da velha aliança. Olha aí. Diz assim, olha, eis que envio a vós profetas, sábios e escribas. Algum deles matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade. Atenção, qual era a medida dos pecados que Jesus fala dessa nação? Que eles mataram todos aqueles que foram enviados por Deus, desde quê? Desde Abel até Zacarias. E Jesus continua. Jesus não para ali. Vocês me perseguirão. Crucificar, que Jesus fala crucificação, crucificou também vários apóstolos, discípulos. A outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Para quem Jesus está falando aí? O corpo dele, a igreja. Então não tinha, irmãos, não tinha como completar a medida do pecado na ressurreição de Jesus. Estão percebendo? Israel finalmente completaria a medida do seu pecado ao perseguir os apóstolos, os profetas enviados por Jesus, e isso claramente aconteceu depois da cruz. Logo, o fim do pecado não pode ter sido na ressurreição de Jesus. Por quê, irmãos? Porque ela não satisfaz por completo as 70 semanas de Daniel, capítulo 9, versículo 24. E o grande apóstolo Paulo, agora eu vou falar do apóstolo Paulo. Muita gente, né, queridos, muita gente nos acusam, né, de sermos seguidores de Paulo. Nós não somos seguidores de Paulo. Nós somos seguidores de Cristo no seu reino, porque ele está em nós. Somos Cristo andantes, né? Exalamos o bom perfume. Agora, notamos em Paulo uma sabedoria. Como notamos também em Salomão, outra sabedoria. Não vai falar que agora André está seguindo Salomão, porque esse é um descontexto, né, irmão? Então é bom que eu fale essas coisas, né? Para que você perceba, quando falarem aí essas falácias, estão seguidores de Paulo. Não, tem nada a ver com Paulo. Então o grande apóstolo Paulo concordou com isso. Com isso o quê, irmão? Que o fim do pecado não pode ter sido na ressurreição de Jesus. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 15 ao 16, ao falar sobre a história interna de conflitos judaicos, ele disse que eles, atenção agora ao texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15 ao 16, que eles dissem o quê? Mataram tanto o Senhor Jesus como os seus próprios profetas e nos perseguiram. E eles não agradam a Deus e são contrários a todos os homens, proibindo-nos de falar aos gentios para que possam ser salvos. Agora em letras maiúsculas, sempre enchendo a medida dos seus pecados. De novo, sempre enchendo a medida dos seus pecados. Isso significa que a lei de Moisés estava de pé e o pecado também. Porque Cristo é o fim da lei para aqueles que criam nele. Quem não cria, lei de Moisés. Mas a ira veio sobre eles até o fim. O que é esse fim, irmão? O fim do pecado. Observe que para Paulo, irmãos, o preenchimento da medida do pecado, como eu falei lá, de Israel, era então um processo ainda em andamento. É por isso que nós não podemos confundir essa época. Essa época era uma época de transição. Havia o pacto da lei vigente e o pacto da graça vigente, sendo que um estava se apagando e o outro estava se acendendo. E quando o que tinha que sair fora saiu, no ano 70, qualquer do tempo, assumiu de vez o quê? A graça eterna. Deu para você entender? Então era um processo que estava ainda em andamento, que ainda não havia alcançado sua plenitude. Assim, a afirmação de que Israel completaria a medida do seu pecado na cruz e que Deus, naquele momento, reservaria para ela a punição após as 70 semanas é insustentável. Vocês estão entendendo? Deixa eu voltar aqui comigo. Ou seja, o preenchimento da medida dos pecados de Israel se estende bem além do tempo em que muita gente hoje tem entendido. Esse também era um dos erros de Himeneu e Fileto. Irmãos, eu não digo nem para o cristianismo tradicional, que esses esticaram a corda por mais de 2000 anos. Nem de mais, nem de menos. No tempo certo. A profecia tem o seu ciclo. E nós temos indicação que é o quê? 70 semanas. No entanto, de acordo com Daniel, o preenchimento da medida do pecado, ou seja, o fim das transgressões, pertence o quê, irmãos? Às 70 semanas. E não deve ser esquecido que Daniel foi informado. Vamos colocar só essa partezinha aqui de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Está aí o tempo, olha, 70 semanas estão determinadas sobre a tua santa cidade. Não tem como a gente, irmãos, fugir disto. Não tem. Agora eu faço a seguinte pergunta. O destino da cidade está ligado ao fim do pecado? Sim ou não?
Sim, está. E está dentro das 70 semanas, assim como o fim da transgressão. Está dentro das 70 semanas. E não na ressurreição de Jesus. E nem muito menos depois do ano 70, como ensina o sistema religioso. Irmãos, deixa eu voltar aqui de novo, porque vocês já estão bem craque em Daniel capítulo 9, versículo 24. Paulo, mais uma vez Paulo, o grande apóstolo Paulo, disse enfaticamente que era o seu sofrimento que estava preenchendo. O que falta nas aflições de Cristo, irmão? O que estava faltando, André, para esse preenchimento? Vamos ver Paulo falando sobre isso. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24, que eu acho que eu não coloquei, mas eu vou colocar, irmãos, porque é muito importante esse versículo aqui, tá? Até porque é praticamente o final, né, dessa mensagem. Deixa eu estou ajeitando aqui, é importante você saber disso. Colossenses, está aí, coloquei, tá? Está ali, ó. O que é? Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o que falta nas aflições de Cristo. Por quê, Paulo? Por quem? Pelo seu corpo, que é a igreja. Então, o que falta nas aflições de Cristo, irmãos? Falta as aflições sofridas pelo corpo, que é a igreja. Então, irmãos, é notável neste texto que falta ainda alguma coisa a se cumprir. E o que é, irmãos? A perseguição à igreja do primeiro século. Está vendo ali entre parênteses a letra O, que está em maiúsculo? Essa palavra ela é um artigo definido. A presença desse artigo definido sugere que a frase o que falta nas aflições de Cristo refere-se a algo bem conhecido e concorda com a noção apocalíptica de uma medida definitiva de aflições. Por isso que eu falei para vocês, medida definitiva tinha que completar o ciclo a ser suportada nos últimos dias. Ou seja, que há uma quantidade definida de sofrimentos que devem ser suportados antes do fim dos tempos. Como Deus estabeleceu uma medida definitiva no tempo, lá em Marcos, capítulo 13, do versículo 5 ao 27, vou repetir para que você anote, Marcos, capítulo 13, versículo 5 ao 27, e o limite das tribulações no fim. Há uma medida definitiva de sofrimento que deve ser preenchida. Então, queridos, imaginar que esse limite foi na ressurreição de Jesus, é muito cedo para se pensar nisto, porque teria ainda o ministério dos apóstolos. Pensar que isso se refere também a mais de 2000 anos depois do ano 70 é loucura total sem base bíblica. Então esse limite de aflições messiânicas ainda não tinha sido atingido. Ainda existiam deficiências que Paulo, por meio de seus sofrimentos, está no processo de completar. Irmãos, vocês começam a perceber por que eu não posso tirar um pensamento desse do contexto? Porque, irmãos, o tempo está bem definido. As coisas que iriam acontecer naqueles dias. Ela não foi abreviado e nem alongado. Portanto, o preterismo completo ensina que o cumprimento das 70 semanas de Daniel, assim como a ressurreição dos mortos, se concluiu na queda do templo no ano 70. E não na ressurreição de Cristo, como afirmam os eternistas. Nem em algum momento no ponto futuro, como acreditam os futuristas. Enquanto os eternistas interpretam que a nova aliança começou na ressurreição de Cristo e que esse evento satisfaz as 70 semanas de Daniel, o preterismo completo argumenta que a profecia de Daniel foi destinada ao povo de Israel e seu cumprimento total se deu com o fim do templo, confirmando o encerramento do ciclo profético previsto. Essa posição reitera a soberania de Deus em cumprir suas promessas de maneira concreta e definitiva, dentro do tempo designado, demonstrando que o reino de Deus não se estende indefinidamente para uma realização futura, mas foi estabelecido plenamente dentro do primeiro século. Então, abençoados, na próxima mensagem que eu vou trazer sobre Himeneu e Fileto, nós vamos ainda finalizar essa questão aí do pecado. E vamos entrar mais profundamente em Daniel capítulo 9, versículo 24. Vem muita coisa boa para a gente aí, abençoado. Expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Isso não satisfaz a ressurreição de Jesus. Isso se satisfaz na queda do templo. Então, abençoado, esse assunto aí, quem sabe, merece deixarmos um legado para as próximas gerações. O que acham? Coloque aí no comentário, abençoado, você que gosta, né, de estudos. A gente pode passar esses estudos aí para vocês, né, de forma como um livro, tá, para que vocês tenham controle total de tudo isso que eu estou falando. Tá legal? Coloque aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, tá legal? Muito obrigado a todos, obrigado. Bom, abençoados queridos, eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Desafie tudo o que sabe sobre escatologia e ressurreição. Apostila A Heresia Himeneia.
Revela verdades escondidas que confrontam interpretações tradicionais e trazem uma visão clara e bíblica sobre a ressurreição já ocorrida no primeiro século. Saiba por que a acusação contra Himeneu e Fileto pode estar sendo mal aplicada. Aprenda a aplicar uma hermenêutica correta e entenda a profecia das 70 semanas de Daniel. Adquira agora a apostila e transforme sua compreensão da Bíblia e da fé. Clique no link e dê o próximo passo rumo ao conhecimento libertador. Somos o povo, jamais em toda a terra. Vamos a